Bom, pessoal, dando continuidade ao treinamento, vamos agora entrar na parte de ataques dentro do universo sem fio. E para que a gente comece a conversar sobre ataques dentro desse universo, é importante que a gente comece a contextualizar um pouco o que são os sistemas wireless, o que são as redes sem fio que nos cercam nos dias de hoje. Então, sistemas wireless eles são dependentes da manipulação de cargas elétricas para que haja a comunicação entre dois ou mais dispositivos. Esses dispositivos eles podem se comunicar dentro de um sistema de rede sem fio desde que eles concordem com o método utilizado para que haja essa comunicação, ou seja, para que haja codificação e decodificação dos protocolos utilizados, dos parâmetros especificados, e dessa forma esses dois sistemas possam se comunicar normalmente. Acho que isso deve ser relativamente familiar para vocês, considerando que é basicamente a forma que uma rede com fio, wired padrão, funciona. Como é que funciona efetivamente em termos de comunicação, até porque alguns ataques são relativamente dependentes disso, uma rede sem fio? Funciona da seguinte forma. Vamos supor que você tenha o seu smartphone, esteja em casa e você tenha um access point. Então, os dois vão trabalhar em cima de broadcast. O que seria esse broadcast? O seu dispositivo móvel ele se anuncia como sendo um dispositivo móvel capaz de trabalhar com redes Wi-Fi e o seu access point, o seu ponto de acesso, se anuncia como sendo um equipamento capaz de trabalhar como ponto de acesso. E eles ficam mandando beacons na rede, se anunciando, né? Na verdade no ar. Então, quando acontece desses beacons se encontrarem e esses parâmetros que estão sendo negociados, eles combinarem, ou seja, o SSID, a senha que existe para aquele SSID, caso haja uma senha, ao match daquelas informações e aí a conexão acontece. Né? E a partir daí você começa a trabalhar dentro daquele universo de rede sem fio. Uma vez que a gente já entendeu um pouco como é que funciona essa comunicação, vamos falar agora sobre o primeiro tipo de ataque e que é um dos ataques mais comuns que a gente vê dentro dos cenários de rede Wi-Fi, que é justamente o ponto de acesso falso ou o rogue access. Ele é utilizado em geral como um ataque inicial para ataques do tipo man in the middle, onde você vai ter um ponto no meio da comunicação monitorando o que acontece entre o cliente e o destino que esse cliente está acessando. E uma característica importante sobre o Rogue Access Point é que ele está conectado dentro da sua rede interna, ou seja, dentro da sua rede corporativa. Então ele vai ter um endereço IP válido dentro dessa rede e vai ter acesso aos recursos que forem disponibilizados através daquela comunicação da rede com fio. Muitas vezes, esse tipo de ponto de acesso ele é instalado não por um atacante ou por um indivíduo mal intencionado, mas por alguém que inadvertidamente instala o equipamento dentro de um setor para possibilitar as pessoas usarem seus dispositivos móveis, seus tablets, às vezes até um notebook que tenha rede Wi-Fi, e por algum motivo a corporação não oferta esse tipo de possibilidade. Então, eventualmente se instala esse tipo de equipamento no ambiente corporativo, normalmente sendo instalado ele por uma pessoa com pouco conhecimento ou leiga, ele vai ser instalado no padrão, e a gente sabe que o que não falta na internet são justamente as possibilidades de logins e senha padrão dos mais diversos tipos de equipamento, não só de pontos de acesso Wi-Fi, como de roteadores, firewalls, switches e por aí vai. Dentro disso daí, a gente tem um prato cheio para um atacante mal intencionado conseguir acesso a esse ponto, que é falso, que não é um ponto corporativo, e a partir daí conseguir chegar na rede corporativa. Mas nada impede que esse access point ele seja plantado por um indivíduo mal intencionado de fato, ou seja, um atacante de fato. Por isso que é tão importante que a gente tenha controle sobre os pontos de rede que estão ativos dentro do nosso ambiente. Muitas vezes a gente pode disponibilizar pontos que ficam, vamos supor, por exemplo, num local como um hospital, que é um local mais fácil de você ter pontos que estejam em área de circulação.
Então você pode ter pontos lá que estão ativos e alguém mal intencionado chegar e plugar um equipamento ali e a partir daí iniciar um ataque à sua empresa, né? Então, o Rogue Access Point, ele é um ataque num cenário onde você não tem a proteção contra a intrusão em redes wireless, você não tenha, por exemplo, um WIPS funcionando, é relativamente difícil de detectar, porque você até consegue ter uma ideia aproximada de onde um determinado access point se encontra, mas considerando que ele está conectado na rede corporativa, daqui que você descubra onde ele está fisicamente, você já vai ter aí dado a possibilidade de exploração desse cenário para um indivíduo mal intencionado e, consequentemente, abrindo brechas na sua rede. O próximo ataque que a gente vai ver é o de interferência, ou jamming. Interferência nada mais é do que a possibilidade de você interferir naquela comunicação wireless. Isso pode acontecer de forma sem ser proposital, ou seja, por acaso, porque você tem equipamentos dentro do seu ambiente que interferem dentro das frequências 2.4 e 5 GHz, que são as utilizadas hoje pelos ambientes wireless, são essas duas frequências, ou porque você tem um indivíduo que de fato está atacando o seu equipamento dentro dessas frequências utilizadas e dos canais que foram selecionados para operar dentro das frequências que o seu ambiente está utilizando. Esse tipo de ataque ele pode causar uma negação de serviço, ou seja, o seu access point ficar inoperante, porque você tem um outro equipamento que está bombardeando ele com disrupção de sinal, e a partir daí você não conseguir conectar nesse access point ou fazer uso desse access point por conta desse tipo de ataque. Ele é um ataque difícil de conter e, em geral, é uma estratégia, essa estratégia de disrupção de sinal, de jamming, né, de interferência, é uma estratégia utilizada pelos sistemas de WIPS, que são os Wireless Intrusion Prevention Systems, para justamente contra-atacar equipamentos que estejam tentando ou invadir a nossa rede, ou tentando aplicar algum tipo de ataque já conhecido para o DAPA2, como por exemplo o crack, que surgiu no ano de 2018, dentre outras possibilidades. Então, esses sistemas eles têm a habilidade de identificar esses ataques e conter, da mesma forma que teriam com um ataque de interferência. É importante salientar também que dentro das frequências, na 2.4 e da 5, existe a possibilidade de você ter interferência oriunda de equipamentos que não são pontos de acesso, ou que não são necessariamente equipamentos que estão atacando aquele ponto de acesso. Pode ser um telefone sem fio, a gente tem telefone sem fio operando na frequência 2.4, a gente tem carrinho de controle remoto, se você for observar, uma parte deles opera também dentro dessa frequência de 2.4. Drones, a gente tem drones que operam também dentro dessa frequência e não são necessariamente dispositivos de ponto de acesso, mas possuem comunicação de rede sem fio e podem sim interferir dentro do espectro, por assim dizer, 2.4. Sabidamente, essa é a frequência hoje utilizada dentro do cenário Wi-Fi que recebe a maior quantidade de interferência. Por quê? Exatamente porque a gente tem uma quantidade muito grande de dispositivos que opera dentro desse universo de 2.4 GHz. Então, a gente tem hoje como alternativa a rede 5 GHz, que é uma rede ainda menos congestionada, mas à medida das implementações de novos equipamentos, vai se tornando uma rede também com cada vez mais dispositivos dentro desse universo. E um detalhe importante sobre a rede de 5 GB é que ela tem uma expansão uma capacidade de expansão de sinal menor do que a rede 2.4. Então, você consegue uma expansão de sinal, ou seja, um alcance maior na rede 2.4, mas em geral você consegue menos performance. Na 5 GB você tem mais performance, mas você tem uma expansão de sinal menor. Então, o raio que o equipamento consegue atingir nessa frequência é menor. Então, é importante vocês terem isso em mente. Se vocês forem, por exemplo, fazer um site survey
ou uma avaliação de um determinado ambiente para poder fazer a implantação de rede Wi-Fi, é importante que vocês avaliem essas questões que eu expus para vocês agora. Seguindo nossa sequência de ataques, a gente vai falar de um que é muito similar ao Rogue Access Point, mas ele tem uma característica que o diferencia de imediato, que é o fato dele não estar, ponto de acesso falso, ele não estar conectado diretamente na sua rede corporativa. Então, esse é o ataque do gêmeo do mal, o Evil Twin, onde você inicia um ponto de acesso que tem um SSID que pode ser igual ao que você tem na sua rede corporativa, mas está conectado, disponibilizando a internet, por exemplo, via um 4G ou um acesso similar. E o objetivo disso daí é justamente ludibriar os usuários que existem nas redondezas, fazer com que eles conectem nesse ponto de acesso falso e a partir daí seja possível trabalhar com ataques secundários de man in the middle, fazer um SSL strip, por exemplo, para conseguir identificar o que está sendo comunicado em TLS, que seria a comunicação segura com sites externos, ou com o site da própria companhia. De repente você tem um sistema que é um sistema que roda via web, e você tomou algumas precauções no que diz respeito à comunicação dele e colocou ele rodando em cima de TLS, ou seja, vai ter um HTTPS lá criptografando a comunicação entre o cliente e o servidor, mas você está fazendo um man in the middle justamente para conseguir coletar aquelas informações aí, credenciais, você pode coletar informações de cartão de crédito, dentre outros. Esse tipo de ataque, ele é muito comum, inclusive, em ambientes públicos. Existem alguns dispositivos que você pode adquirir na internet, ou você pode montar o seu próprio, ou você não precisa necessariamente montar um dispositivo, mas utilizar alguns softwares de ataques à rede Wi-Fi para simular esse ponto de acesso de gêmeo do mal. E, a partir daí, você pode cometer crimes, propriamente ditos. Então, existe um equipamento em específico, que é bastante conhecido de segurança, notadamente nas redes Wi-Fi, que é um equipamento de uma empresa chamada Hack5. O nome desse equipamento é Pineapple, de abacaxi. Então, ele pode ser um access point, ou pode ser um dispositivo USB que você pluga no seu notebook, como esse daqui. Vou abrir aqui para mostrar para vocês. Isso aqui é um kit da Hack5, um que eles chamam de Field Kit, onde tem outros equipamentos aqui. Mas, basicamente, ele é isso aqui, ó. Vem com duas antenas. A gente tem duas antenas também, que vou colocar aqui. A gente monta isso daqui. Ele conecta via USB, ele vem com um cabinho que tem um expansor de USB com macho e fêmea. Parece uma placa de rede comum, mas não é. E com um carinha desse daqui, que custa $100, você já tem dentro dele tudo que você precisa para criar um Evil Twin, por exemplo, ou atacar uma rede wireless. Ele tem módulos que você pode instalar, enfim. Você pode fazer assim. Trabalhando licitamente, você pode fazer um survey de segurança muito interessante em redes Wi-Fi. Custa $100, não entrega no Brasil, você precisa estar fora do país para adquirir ele. E ele é muito efetivo no que diz respeito aos recursos que ele possui em termos de ataque. Então, com um carinha como esse, você pode criar um ponto de acesso, um gêmeo do mal, e a partir daí você rodar diversas ferramentas que eu comentei aqui, por exemplo, o SSL Strip, você tem como instalar dentro dele e abrir uma comunicação HTTPS. Então, se torna muito simples fazer esse tipo de coisa e, ao mesmo tempo, isso gera um cenário de preocupação nas redes corporativas. Por quê? Então, não só nas redes corporativas, como nas redes públicas também. Então, shopping center, cafeteria, lojas de departamento que disponibilizam esse tipo de acesso e, de repente, pode ter alguém com um equipamentozinho como esse lá dentro, fazendo coleta de credencial, tentando roubar informações dos clientes para vender, por exemplo, na Dark Web. Então, cartão de crédito vale dinheiro na Dark Web, então o pessoal pode estar fazendo esse tipo de coleta para fazer isso. Então, isso vem aumentando a quantidade de ataques dessa forma e vem gerando um cenário de preocupação
as empresas, porque o wireless é uma coisa que é largamente implementada nos dias de hoje, mas assim, você conta nos dedos as empresas que se preocupam de verdade com a segurança, com a blindagem desses ambientes wireless. Como é uma coisa aparentemente muito simples de configurar, você basicamente compra equipamento, pluga e já está lá disponível, então você já tem lá o sinal e está no ar, né? As pessoas começam a não, como é uma coisa que é pouco palpável, as pessoas começam a não ter muita preocupação. E hoje é uma das maneiras mais fáceis de, por exemplo, na condução de um pentest, você ter condições de coletar credenciais ou de descobrir mais informações sobre a empresa. É através justamente desse cenário de Wi-Fi. Então, estejam atentos a isso, não só do ponto de vista da prova, a gente está aqui tratando mais da prova, mas também sobre a questão do dia a dia do profissional de vocês. Independente de vocês serem profissionais já de segurança da informação, ou estarem em formação, ou serem profissionais de infraestrutura, isso é de suma importância, assim, esse cuidado de segurança, não só com a rede cabeada, como com a rede wireless também. Esses cuidados são de suma importância para poder você garantir o melhor cenário de proteção possível. Até porque, como eu já comentei com vocês em outras oportunidades, a profissão de segurança ela acaba sendo um tanto quanto injusta, porque o atacante ele precisa acertar uma única vez. E a gente tem que acertar sempre. Porque se a gente erra uma vez, a gente está dando a oportunidade de alguém mal intencionado fazer uso daquela brecha e a partir daí chegar até os nossos dados, as nossas informações. Vamos falar agora sobre o war driving. O war driving, ele não é propriamente um ataque. Na verdade, ele é mais um levantamento. Levantamento de quê? De pontos de acesso, ou seja, de access points, que não tenham senha, que estejam acessíveis sem senha, enquanto você está dirigindo. Exatamente, você está lá dirigindo, você liga seu laptop, o tipo de antena que você usa é uma antena muito conhecida, com certeza, assim, se você nunca comeu, você já deve ter visto ou ouvido falar de uma batata chamada Pringles, né? Uma batata em lata. A lata dela é revestida de alumínio com a tampa de baixo de alumínio também. Então, tem um monte de tutoriais na internet mostrando como é que você transforma isso numa antena wireless. Então, você conecta um fio até ela e você tem esses esquemas, né? Vocês podem procurar depois se tiverem a curiosidade. Conectam isso, fazem a conexão da outra ponta dentro de uma placa de rede e isso gera um cenário de amplificação de sinal absurdo. Então, a capacidade tanto de expandir, né, de enviar sinal, quanto de receber, ela fica bastante estendida com esse tipo de estratégia. Então, dessa forma, a partir da situação em que você está dirigindo seu carro e está com seu laptop ligado, você pode ir, ou você ou um colega que esteja realizando o tipo de varredura, essa varredura lhe acompanhando, pode ir posicionando a antena para as direções que vocês entenderem que possa haver pontos de acesso abertos e coletando essas informações. Bluejacking, ele é um tipo de ataque voltado para Bluetooth. E o foco desse ataque é fazer transferência de dados através de vulnerabilidades que existam dentro de determinado sistema que esteja com o Bluetooth habilitado. E você pode, por exemplo, fazer um envio de uma série de arquivos para um determinado telefone, smartphone, por exemplo. E, a partir daí, você encher a memória daquele telefone. Então, você pode gerar um denial of service naquele aparelho remoto. Ele não é um ataque que gera, por assim dizer, uma falha de privacidade ou coisa do tipo. É mais nesse sentido de gerar uma indisponibilidade do aparelho, porque ele lotou, você não consegue necessariamente captar informações de lá. Diferente de um outro tipo de ataque chamado de bluesnarfing. O bluesnarfing não. É a possibilidade que você tem de acessar a agenda, lista de contatos, correio eletrônico, mensagem de texto do aparelho remoto. Então, esse daí impacta na privacidade. Você tem a possibilidade de conseguir informação privilegiada dentro do aparelho de forma não autorizada, através, novamente,
de vulnerabilidades existentes dentro daquele sistema operacional que esteja com o Bluetooth habilitado. A gente nota aí, inclusive, na matéria que está aqui como exemplo de uma falha Bluetooth, que isso é relativamente antigo. Essa matéria data de 2004, quando a Nokia ainda dominava o mercado de smartphones. Então, a gente vê que são coisas antigas, mas que ainda hoje, eventualmente, a gente tem uma ou outra vulnerabilidade que surge dentro desse cenário de Bluetooth e que permite, inclusive por conta da capacidade computacional que os dispositivos móveis possuem hoje, acaba permitindo que esse ataque seja muito mais danoso. A forma que você tem de gerar uma contramedida, quando existe essa vulnerabilidade, enquanto não há uma correção para o sistema-alvo, é justamente de você desabilitar o Bluetooth, temporariamente. O Bluetooth ou o Wi-Fi, ou o meio de comunicação que permita que aquela falha seja explorada. Warchalking. O Warchalking, ele tem um propósito similar ao que a gente encontrou no War Driving, só que ele trabalha com um cenário de marcação. Então, o que seria essa marcação? A gente tem 3 tipos básicos de nó, né? Então, você tem o que ele chama de Open Node, que seria um SSID que está aberto, ou seja, que não tem senha, você não precisa colocar uma senha para conectar naquela rede wireless e a partir daí você ter acesso ao que aquela rede possibilita. O Closed Node, que é um que possui senha e normalmente vai estar trabalhando aí com WPA, WPA2, ou seja, vai ter um nível de segurança um pouco mais elevado. E o App Node, que vai também ter um determinado controle, né, para que você faça o acesso, mas por se tratar de web, que é um protocolo extremamente fraco, né, é possível você fazer a quebra e conseguir realizar aquele acesso. Existe um software que já entrou e saiu das lojas de dispositivos móveis, né, da Apple Store e da Play, que é o Mandic Magic. Ele é um software de Warchalking. Então, o que ele faz? Ele lista, você pode habilitar a sua localização para o GPS do seu aparelho. A partir dessa localização, ele lista todas as redes wireless nas proximidades, que estejam, obviamente, catalogadas dentro do sistema, e coloca para vocês esse tipo de marcação. E, quando é um closed node e a senha está disponível, ele já coloca a senha. E aí, onde surgiu a questão dele ter sido removido, é porque diversos usuários relataram, durante o uso do Mandic Magic, o que na verdade ele estava fazendo era coletar informações do smartphone para popular essa lista de redes wireless do software. Então, por exemplo, você chegava na sua casa, conectava na sua rede, ele pegava aquela informação do SSID, pegava a senha e jogava aquilo dentro do aparelho e deixava disponível para outros usuários. Da mesma forma com redes corporativas fechadas. Então, você ia para o seu trabalho e você conectava na rede corporativa com o seu smartphone e aí ele pegava aquela informação desse SSID e senha e jogava isso para dentro do software. Então, por conta desse relato, esse software foi removido há algum tempo atrás das lojas. Não, confesso que eu não sei se ele retornou, até por conta desse comportamento daí, quando isso gerou um rebuliço razoável. Eu confesso que eu não fui atrás mais, mas eu cheguei a ver o software funcionando e era exatamente assim que ele agia. Então, o Warchalking basicamente é isso. Você fazer esse monitoramento, né? Essa checagem, catalogar essas redes, da mesma forma que você faria com o War Driving e criar essas tags, né? Essas identificações para que outras pessoas saibam que é assim, em que estado se encontra aquele determinado SSID. E aí, já que a gente começou a falar de web dentro do exemplo passado, a gente fala agora sobre o ataque de vetor de inicialização, ou IV Attack. Ele acontece dentro de um cenário de web, o vetor de inicialização. A gente vai ver já a estrutura de uma comunicação web e a gente vai entender aí o papel do vetor de inicialização. Mas, já adiantando para vocês, ele é o cara que é responsável por ter o início daquela comunicação de forma protegida. E o protegida vem entre aspas, porque o vetor de inicialização dentro do cenário web só tinha 24 bits.
Então era muito, muito pequeno, muito fácil de quebrar. Adicionalmente, você poderia, através de estatísticas matemáticas, reconstruir esse vetor de inicialização. Então, se você capturasse aí uma determinada quantidade de pacotes, você seria capaz de reconstruir isso daí. Isso também é um outro ataque que a gente vai ver com mais detalhes à frente. Então, basicamente, o que acontece com o ataque do vetor de inicialização? É você tentar descobrir isso daí e, a partir daí, você partir para decifrar comunicação web válida e conseguir acesso àquela rede sem maiores dificuldades. Da mesma forma que existe captura de pacote dentro de rede com fio, a gente também tem essa possibilidade dentro da rede sem fio. Normalmente, a captura de pacote ela vai acontecer num cenário de man in the middle. Por quê? Porque essa comunicação costuma ser ponto a ponto, dentro do cenário de wireless, para que você consiga fazer com que um access point ele jogue pacotes, os mesmos pacotes para assim, para todo mundo, como seria, por exemplo, no ataque como que eu comentei com vocês, do ARP Storm, onde você transforma um switch num hub, você precisaria, obviamente, tomar posse dele. Então, o que normalmente acontece é você criar um cenário de man in the middle, e aí você pode trabalhar com clonagem de MAC address, como a gente também viu, e a partir daí você trabalhar com essa captura, e se for texto puro, vai ser passível de você conseguir fazer a visualização daqueles dados. Se for criptografado, vai depender do que está sendo utilizado como criptografia, do que está sendo negociado e do que você está usando de software para conseguir visualizar aquelas informações. Então, funciona de forma bastante similar com essas diferenças. Você não teria como capturar o pacote assim, os pacotes que vão para todos os seus clientes wireless, a menos que você conseguisse tomar conta aí do seu access point ou que você fingisse para os demais que você era o gateway da rede. Então todo mundo mandaria os pacotes para você. Mas sobre um outro âmbito, né? Só quando houvesse comunicação entre redes. Se a gente estiver tratando apenas do universo daquele SSID, ou seja, os clientes se comunicando entre si, assim não seria possível coletar, no caso de full gateway. Ok? NFC, comunicação por proximidade. Um negócio super bacana que veio para facilitar a vida de todo mundo. Então você pega lá o seu telefone, NFC enabled, você coloca lá o seu software, tem lá a sua wallet, na sua carteira, que vai ter comunicação muitas vezes com o seu cartão de crédito. Chega lá, encostou o telefone na maquineta, pagou a conta. Do mesmo jeito que a gente tem cartões hoje que podem fazer isso também. Você encosta o cartão, pagou, não precisa trocar, não precisa digitar senha, não precisa de nada. Tempos atrás estava rodando um vídeo na internet onde mostrava uma pessoa com uma máquina que encostava na carteira de um outro e realizava uma transação. Por conta desse tipo de coisa, algumas operadoras de cartão e alguns softwares que trabalham com NFC começaram a fazer solicitação de um PIN, né, de uma contrassenha, para que você pudesse validar aquela transação. Quebra um pouco do que era a ideia inicial do protocolo, né, da tecnologia, mas garante uma proteção a mais para que o usuário não possa ser roubado num cenário como esse de o camarada chegar e encostar a máquina que está lá com a transação pronta para fazer assim, aquele roubo de encostar na carteira da outra pessoa. Uma outra forma que você tem de evitar que, por exemplo, um cartão seu que está dentro da sua carteira passe por uma sua situação como essa, através de proximidade com o dispositivo, aquilo ali ser feito uma compra ou alguma coisa desse tipo, são algumas carteiras que vêm com uma proteção para que não seja possível captar o sinal daquele cartão, assim, quando o cartão está dentro dessa carteira. Então é como se ele criasse um cenário de isolamento. É tipo uma gaiola de Faraday, onde você deixa o sinal contido dentro daquele local onde tem aquela proteção. Então, isso surgiu, inclusive, não só para carteiras, né, que são justamente para proteger contra esses ataques em cima de NFC, como também para chaves. Hoje em dia a gente vê, tem muitos automóveis que vêm com start-stop, aqueles botões de ligar, e a chave é presença. Então está dentro daquele campo, daquela localidade, capta a presença da chave
e permite que você ligue o carro e faça uso dele. Então, para evitar que, por exemplo, quando você está se aproximando do seu carro, um indivíduo mal intencionado não consiga captar aquela informação e roubar a chave de comunicação que ele usa, você pode também utilizar, existem algumas capas onde você coloca essas chaves que são de presença, né, para evitar que esse tipo de coisa aconteça. Você liberando a chave somente no momento do uso dentro do carro, por exemplo. Já é uma forma de você conseguir garantir um melhor nível de proteção para ambientes dessa forma. E aí a gente tem os tipos de operação da NFC, né? Faz leitura e gravação. A comunicação é feita de ponto a ponto, né? Então você vai ter, por exemplo, o celular, o cartão e a maquineta. E no caso do celular, ele vem exatamente para fazer a emulação do uso do cartão, né? Para que você não tenha que andar com diversas coisas. Como tudo, né, que surge para facilitar a nossa vida, alguém consegue distorcer aquilo e fazer uso para o mal. Então, é preciso a gente estar atento sempre para esse tipo de coisa. E agora vamos ver, como eu tinha comentado antes, como é que é um pacote, né? Como é que funciona o app. Então, a gente começa vendo aqui a parte criada pelo dispositivo de origem, quando vai se iniciar a comunicação. Você vem lá com o vetor de inicialização, que vai conter os 24 bits, onde teoricamente a gente teria o início da proteção da comunicação, para ser adicionada uma chave, que vai estar com a chave secreta, né, que é a chave que é compartilhada pelos indivíduos que acessam aquele ambiente wireless, que vai ser criptografada utilizando 40 bits dentro do algoritmo RC4. E aí você vai juntar essa porção, vetor de inicialização mais chave secreta, em conjunto com o frame do 802.11. Então, você vai ter lá cabeçalho, corpo e a parte de checagem de integridade. O que é essa checagem de integridade? É a garantia que você tem de que aquele pacote ele saiu da origem e chegou ao destino de forma íntegra, sem que haja uma alteração durante a comunicação. Então, o resultado final que a gente vai ter é o pacote que vai estar criptografado, vai ser o corpo do frame, mais o valor de checagem de integridade, para garantir que não houve alteração naquela comunicação, e a informação também. Notem que na parte de baixo, onde tem cabeçalho do frame e IV, o IV ele não entra com um cenário de criptografia, porque é justamente a porção de inicialização da comunicação. Como a gente está tratando de criptografia de muito baixa qualidade, a gente entende por que é tão fácil quebrar esse tipo de proteção. O app surgiu com o objetivo de ser uma equivalência de privacidade que a gente teria dentro de um cenário de rede cabeada. Então, a menos que a pessoa esteja conectada na rede cabeada, ela não tem acesso ao que está acontecendo ali. Então, a ideia seria, a menos que você esteja conectado àquele ponto de acesso, você não tem condições de descobrir o que está acontecendo. Não à toa, o nome, assim, o app significa Wired Equivalent Privacy, ou seja, privacidade equivalente à rede cabeada. Na prática, a gente sabe que isso não aconteceu. E não aconteceu também muito por conta da pressão comercial para que a gente tivesse a disponibilidade das redes o mais rápido possível. Então, não houve um estudo adequado do ponto de vista de segurança, os testes que deveriam ser feitos, justamente por conta dessa pressão comercial para que viesse a público e para que pudesse ser utilizado. E aí deu no que deu. Depois a gente teve trabalhos de melhor qualidade que garantiram níveis de proteção mais adequados, como, por exemplo, dentro do cenário de WPA. E aí a gente tem assim, os principais problemas do app. Quais são? A geração de chave, porque a chave secreta ela é muito pequena. O vetor de inicialização é minúsculo, né, 24 bits, 40 bits. Essa criptografia, a gente quebra isso hoje com o poder computacional de um smartphone em menos de 5 minutos. Basta você ter o software adequado e as condições adequadas para fazer as coletas de informação. E o principal, que é a distribuição de chave. Então, dentro daquele cenário de PSK, o Pre-Shared Key, né, a chave ela é distribuída de forma manual.
Depois surgiu o cenário de Enterprise, onde você consegue fazer esse deploy através de certificado digital, por exemplo, mas aí já é dentro de cenário com WPA. Mas não só o app é vulnerável, como também o WPA. Mas ainda falando sobre a questão do app e também um pouco do WPA, a depender de como foi configurada a comunicação, existe a possibilidade de você fazer uma captura e a partir dessa captura você realizar um ataque ativo ou passivo. No caso do app, a gente vai realizar ataques ativos e passivos da seguinte forma. O passivo vai ser no intuito de fazer análise estatística de coleta de informação, então ele fica tentando coletar o vetor de inicialização para a partir daí você fazer a reconstrução da chave e conseguir fazer a comunicação, ou fazer um ataque ativo para injeção de tráfego de estações que não estão autorizadas com base em um texto limpo conhecido. Para quê? Se vocês se lembrarem, quando a gente estava vendo ataques quando tinha texto puro e texto criptografado, era justamente fazer a comparação desses dois tipos de texto para tentar entender qual foi a chave que foi utilizada. Então aqui é muito similar. Você vai mandar o texto limpo, tentando fazer a comunicação para poder ver como ele interpreta aquilo dali e a partir daí você tentar fazer essa modificação. Então, você pode também trabalhar com um dicionário de chaves para poder você fazer brute force e ficar tentando conectar com várias chaves distintas dentro daquele ponto de acesso, ou você pode fazer a coleta do pacote e fazer isso offline, fazer local. Isso é muito mais comum para ataques em WPA e WPA2. E considerando o cenário de WPA, o WPA ele é o Wi-Fi Protected Access. O padrão dele é o 802.11i. Foi quando a gente conseguiu adicionar o framework 802.1x, onde surgiu aquela parte do Enterprise, que eu comentei com vocês, que é onde a gente vai utilizar. Pode usar o login senha, pode usar certificado digital, e isso eleva, obviamente, o nível de segurança. Com isso daí, a gente teve a duplicação do vetor de inicialização, que passou a 48 bits. Ainda é pequeno, mas a gente teve uma melhora considerável e utilizando um algoritmo mais robusto para a parte de integridade. Então ele parou de usar lá a parte de CRC e começou a usar um algoritmo chamado Michael para fazer essa verificação de integridade. E aí, alguns componentes de uma sessão WPA. A autenticação do cliente com o ponto de acesso, que vai trabalhar ou com 802.1x, e aí seria login senha de um domínio, por exemplo, se houver integração ou certificado digital, ou uma shared key, uma passphrase, uma senha-chave que você coloca para poder fazer acesso àquela rede. É realizado um handshake de 4 vias para que estabeleça uma comunicação protegida, e aí você vai ter os dados de sessão protegidos por um recurso chamado TKIP, que é o Temporary Key Integrity Protocol, e que usa também Michael para integridade e RC4 para criptografia. Então, a gente tem um cenário um pouco melhor, mas já há alguns anos o WPA ele deixou de ser um protocolo seguro. Então, hoje, a preferência é que a gente utilize WPA2 e, sempre que possível, trabalhar com cenário de Enterprise, ou seja, o certificado digital ou a parte de autenticação dentro de um serviço de diretório com usuário e senha. Então, é importante trabalhar com esses dois cenários para justamente a gente evitar o problema da distribuição de chave. Então, todo mundo está usando da PA2 com AES, com criptografia de 128, 256, mas está usando a shared key, uma chave compartilhada que é distribuída manualmente para diversas pessoas. Então, corporativamente falando, é interessante que a gente sempre opte por usar o 802.1x ou essa integração com o domínio para fazer comunicação com o usuário e senha. Um ataque de desassociação, ele em geral acontece com o seguinte objetivo. Para que eu possa tentar trabalhar com ataques de quebra de WPA ou WPA2 offline, eu preciso capturar a comunicação, uma tentativa de comunicação. Para isso, eu preciso chegar para um cliente que esteja conectado ao Access Point lícito
preciso enganar esse cliente para fazer com que ele tente se conectar a mim, acreditando que eu sou o access point, para poder fazer a captura da informação que ele envia naquele SSID com a senha, que obviamente está criptografado, mas baseado nisso daí, trabalhar em cima do hash e tentar descobrir qual é a senha que ele está enviando naquela comunicação. Para que eu consiga essa captura, e dentro desse processo de tentar ludibriar o cliente, eu vou trabalhar, por exemplo, com a clonagem de MAC address, mas eu também vou usar esse recurso de desassociação, que é o quê? Eu tenho um cliente que está autenticado e associado a um access point. Então eu vou mandar um ataque para ele de desassociação, para que ele desconecte desse access point ilícito, e a partir daí, quando ele for tentar se conectar novamente, eu vou fazer o spoofing do MAC, para ele acreditar que eu sou o ponto de acesso original. Então ele vai tentar conectar a mim. Aí na hora que eu fizer, que ele tentar fazer essa conexão, ou eu tento fazer um man in the middle, enganando as duas pontas, enganando o cliente, enganando o meu access point, eu fazer a captura dessa comunicação. E a partir da captura do handshake, né, de tentativa de autenticação, eu vou trabalhar em cima daquele arquivo e tentar descobrir com meus dicionários de senha qual é a senha que é utilizada dentro daquela rede Wi-Fi. Então, ele é um ataque que acaba sendo um acessório para ataques mais elaborados. Normalmente, os access points eles não têm a habilidade de bloquear isso daí. Eles não têm condição de controlar por uma característica do padrão 802.11. Então, você acaba estando extremamente vulnerável a esse tipo de coisa. Por isso que é tão importante a gente se preocupar hoje, dentro do cenário corporativo, com recursos de proteção para a rede Wi-Fi. RFID é um outro tipo de comunicação que vai trabalhar com, por exemplo, uma localização, normalmente vai com cartões ou com tags RFID, que fazem a identificação de um determinado ativo de uma determinada pessoa. Então você pode usar RFID para fazer, como um cenário que eu vejo de forma bastante comum aqui em clientes meus na região, alguns hospitais que usam RFID para saber onde é que está um determinado equipamento hospitalar. Está lá o equipamento, lá uma máquina, ou aqueles negócios de ressuscitar a pessoa, que me fugiu o nome agora, mas aí ele coloca lá uma tag RFID, existe um monitor, por assim dizer, que vai ter condição de ir identificando a cada local que ela for passando, vai passar por um leitor, e aquele leitor vai jogar aquela informação para um mapa, por exemplo, e aí você consegue localizar fisicamente dentro do ambiente onde é que está aquele determinado dispositivo ou equipamento. Na imagem aqui a gente tem uma simulação de quê? De uma clonagem de um dispositivo, uma tag RFID. Então, aquela tag RFID é utilizada pelo indivíduo C para fazer uma autenticação dentro da local reservado, e aí o indivíduo lá que a gente vai chamar de L, ele pega uma tag G e faz, durante uma viagem com o indivíduo, por proximidade, ele consegue fazer uma clonagem daquilo dali. Nesse exemplo aí, por exemplo, um ônibus ou um local onde eles estejam juntos. Mas poderia ser em outra situação. O indivíduo está passando, está próximo daquilo dali, dentro de um range onde haja a operação de comunicação. Ele consegue fazer aquela captura e fazer o replay daquilo dali, né? Ele captura aquela tag válida e usa aquela informação para fazer o acesso não autorizado a um local do qual ele não poderia entrar numa situação normal. Voltando a falar sobre WPA e Web, aí ataques mais voltados para a WPA. Como eu já tinha comentado, a questão de você fazer a captura da comunicação, quando você vai iniciar um cliente tentando comunicar com o seu ponto de acesso, e a partir daí você fazer aquela captura e jogar isso para um dicionário. Tem um monte de dicionário disponível na internet para você fazer download. Se vocês quiserem fazer teste, vocês podem trabalhar com a distribuição Linux chamada Kali.
você vai precisar ter um dispositivo que seja suportado pelo Kali para fazer captura. Existem listas na internet também disponíveis para você saber quais são os dispositivos. Um chipset muito conhecido chamado Atheros, ATHEROS. Ele é suportado pelo Kali, alguns notebooks, laptops vêm com esse chipset já no dispositivo wireless embutido, e a partir dele você pode fazer capturas e trabalhar com cenários de ataque usando AirCrackNG, Fern e outras ferramentas aí que existem já nativamente dentro do próprio Kali. Como o objetivo do Security Plus não é realizar ataques propriamente ditos, então a gente não vai fazer demonstração sobre esse tipo de coisa, mas os nomes das ferramentas estão disponíveis. Se vocês tiverem interesse, né, de aprofundar nesse tipo de coisa, em ethical hacking, em pentest, vocês podem adquirir o curso da Claves, da Academia Claves, que é o de Pentest Plus, junto com a certificação também da Exim de Ethical Hacker. Então, é um curso super bacana, conduzido assim, de forma muito esplendorosa pelo um colega, o Davidson Bocardo, e tem muita coisa de hacking que vocês podem estar aproveitando aí no dia a dia de vocês, mas ele é um curso focado nisso daí. Aqui a gente vai falar sobre os aspectos dos ataques. Tá? Então, o TKIP, que existe dentro do cenário da APA, ele tem uma série de vulnerabilidades. Então, esse protocolo ele não tem uma estabilidade do ponto de vista de criptografia bacana. Então, tanto é que hoje ele não é mais utilizado. A gente sempre indica para fazer o uso do AES, para fazer a proteção da rede Wi-Fi. E a gente tem um outro tipo também aí de ataque, assim, um exemplo, né, na verdade, da vulnerabilidade do TKIP, que é justamente o ataque chamado Backtils. O que ele faz? Ele explora esse mecanismo de checksum seguro que existe dentro do TKIP, que é o CRC32, para adivinhar os bytes do pacote que vão ser confirmados ou não pelo ponto de acesso. Então ele vai trabalhar com estatística, monitoramento, estatística, e a partir daí você vai conseguir fazer o acesso àquele ponto, aquele access point que trabalha com o WPA e TKIP. E para a gente finalizar esse nosso módulo de ataques envolvendo rede sem fio, ataques em cima de WPS, Wi-Fi Protected Setup, que foi uma tecnologia criada pelo Wi-Fi Alliance para facilitar a vida da configuração dos roteadores wireless domésticos, no sentido de proporcionar a facilidade, por exemplo, de você conectar um smart device. Então você pegar lá a sua Smart TV e aí a partir você apertar o botãozinho do WPS, do roteador, você já tem lá aquela key, imputar aquela key dentro da sua TV e automaticamente já haver a comunicação, né, entre o roteador, que é o seu ponto de acesso, e sua Smart TV. Só que no desenho da solução, como a gente vê aqui dentro dessa imagem que a gente tem, o setup ele acontece durante um período de 2 minutos. Então, durante 2 minutos acontece essa comunicação entre o dispositivo que quer conectar e o seu roteador wireless, que está permitindo essa conexão. Então, se você tiver dentro do range de comunicação dispositivos que não estejam autorizados a usar aquela chave, você pode ter essa comunicação acontecendo mesmo sem a sua autorização. Então, na sua própria elaboração, a gente já vê que ele não foi criado para ter segurança, para ter facilidade. E como foi uma coisa que foi criada para ter facilidade e não segurança, a gente acaba por ter pontos de atenção como esse, que são de extrema importância no processo de comunicação no cenário Wi-Fi como um todo. Então, o ideal é que vocês, nas suas casas, vocês desabilitem esse recurso e façam a configuração manual mesmo, que é assim, você tem uma garantia maior de que você não vai ter xeretas, né, dentro da sua rede. Apesar de que, como vocês podem ter observado, a facilidade que existe para que você ganhe redes wireless é muito grande.
E como está tudo muito documentado hoje, é tudo muito disponível, então basta que a pessoa tenha interesse, né, de acessar através da sua rede e tenha paciência e vontade de aprender, que ela, com, assim, com bastante possibilidade, ela vai conseguir.